Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No vídeo de hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da oração, da importância de se ter uma vida de oração. Vamos usar por base o texto do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, um texto muito conhecido. Muitos já ouviram falar a respeito de um jovem que foi lançado na cova dos leões. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link de um vídeo curto falando sobre oração, livros de apoio falando também a respeito da oração. Se você quiser se aprofundar sobre este tema, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha ali, acessa o link. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito mais a sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. O texto de apoio que nós vamos ler então se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, no versículo 10 e 11, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Antes de nós meditarmos no texto, nós precisamos fazer uma retrospectiva a respeito da vida de Daniel, quem era Daniel, como Daniel foi parar então na nação da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele sitia a cidade de Jerusalém. Invadindo então a cidade de Jerusalém, eles acabam levando algumas pessoas, os principais da nação de Judá, os príncipes, os reis, e dentre essas pessoas que são levadas cativo da nação de Judá até a Babilônia, se encontra Daniel e seus amigos, e era costume, então, daqueles que eram levados cativos, de serem instruídos e preparados para servir ao rei aonde eles foram levados cativos. Então Nabucodonosor pede que separem alguns jovens e os ensine na língua dos caldeus, que era a língua da nação babilônica, e os instrua para que pudessem servir então à mesa do rei. É interessante que a palavra vai dizer que Daniel ele assenta no seu coração de não se contaminar com os manjares que vinha da mesa do rei, porque era costume que servissem os cativos com o mesmo alimento que era servido ao rei. E ele pede então que para que ele e seus amigos pudessem se alimentar, fosse servido a eles alimentos cozidos, legumes cozidos para que eles pudessem se alimentar. E passados alguns dias, Daniel e seus amigos eles têm uma aparência melhor do que aqueles outros jovens que se alimentavam da comida que vinha da mesa do rei, das iguarias que vinha da mesa do rei. E é interessante a gente observar esse ponto que Daniel coloca no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, e ele e seus amigos têm uma aparência melhor do que os demais. Então, quando há alguém que dispõe a fazer as coisas para Deus e coloca no seu coração de não se contaminar com aquilo que não vem de Deus, de alguma maneira ele fica notório no meio dos demais. Quando se olha para alguém que dedica a sua vida a Deus e coloca o seu coração nas coisas de Deus, ele tem uma aparência diferenciada. Você nota que ele é alguém que serve a Deus, que é uma pessoa que tem o coração voltado para as coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá a Daniel e seus amigos grande sabedoria, mas que a Daniel ele excede em sabedoria e entendimento de visões e entendimento de sonhos. Então Daniel é alguém que ganha da parte de Deus uma capacidade muito grande em questão de sabedoria. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor tem um sonho, fica inquieto com aquele sonho, e Deus usa Daniel naquele lugar para interpretar o sonho de Nabucodonosor. E agora Daniel começa a ter uma posição mais elevada dentro do reino da Babilônia. Ele começa a ter uma posição de governante dentro da nação da Babilônia. E o texto ao qual nós lemos vai dizer que Daniel é um dos 3 que comanda os demais, ou que tem a responsabilidade sobre os demais governantes da Babilônia. E isso acaba gerando ciúme nos demais. E eles procuram um jeito de derrubar Daniel, de tirar Daniel naquela posição. E não achando nada contra Daniel, o texto vai dizer que eles procuram então algo na lei do Deus de Daniel. Aí eles procuram então o rei Dario, que é o rei em exercício, e pede para que se faça um édito de que ninguém buscasse o seu Deus e fizesse petição ao seu Deus, senão ao rei Dario. O rei Dario então assina esse édito, e o texto vai dizer que quando Daniel ouve dizer que esse édito está assinado, ele vai para sua casa,
e como ele costumava fazer todos os dias, então era uma vida de oração, ele se coloca de joelho diante das janelas que eram abertas para a cidade de Jerusalém, ele se põe de joelho como ele costumava fazer e começa então a orar a Deus e a suplicar diante do seu Deus, porque o texto diz que esses homens vão até Daniel e o veem orando e suplicando diante do seu Deus. Então estes homens procuram novamente o rei Dario e comunicam que Daniel, que é um dos cativos de Judá, estava fazendo uma petição ao seu Deus, e eles trazem então Daniel até a presença do rei, ao qual havia feito um édito de que qualquer um que fizesse uma petição ao seu Deus e não ao rei fosse lançado na cova dos leões. Então Daniel é pego, é lançado na cova dos leões, e é interessante que o rei Dario ele tenta livrar Daniel daquela situação, mas não podia porque estava assinado um édito. Então ele roga, ele fala a Daniel: olha, Daniel, que o Deus que você serve continuamente possa te livrar dessa situação. É interessante que o rei Dario vai para sua casa, não consegue dormir, fica inquieto, foge dele o sono, mas que no outro dia pela manhã ele corre até o local onde Daniel fora colocado e ele grita pelo nome de Daniel. E aí ele tem uma surpresa porque Daniel responde lá de dentro da cova e ele diz: olha, rei, não se perturbe, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, porque ele achou em mim inocência e eu não tenho nada diante dele nem diante do Senhor. A Bíblia vai dizer então que Daniel é tirado da cova dos leões e o rei Dario agora assina um édito que o Deus de Daniel era um Deus acima de todos os deuses, que colocava sobre o reino, que tirava, que dava vida e que também matava. Então acaba glorificando ao Deus de Daniel. É interessante que Daniel é lançado na cova dos leões porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, e ao ser lançado dentro dessa cova, um momento de dificuldade, Deus envia o socorro na vida de Daniel, envia o anjo para que feche a boca do leão, que no momento em que Daniel estava passando por essa luta, por essa dificuldade, visto que os leões poderiam estraçalhar a Daniel, mas Daniel era um homem que tinha uma vida de oração, Daniel era um homem que tinha comunhão com o seu Deus, e no momento em que Daniel precisou, Deus lhe enviou o socorro. E aí está a importância de se ter uma vida de oração. Não de orar somente quando nós necessitamos de algo, de buscar a Deus somente quando nós estamos precisando de alguma coisa na nossa vida, mas de se ter uma vida constante de oração. A Bíblia vai dizer que Daniel foi buscar a presença de Deus como todos os dias ele costumava fazer. Era costume de Daniel se apresentar diante de Deus através da oração. E no momento que ele precisou, no momento que ele precisa de socorro, Deus envia então um socorro para Daniel. E eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei pelo que você tem passado, mas o que eu sei é que se você tem uma vida de oração, se você tem o hábito de orar e buscar a presença de Deus no momento da tua dificuldade, no momento da tua luta, o nosso Deus a quem nós buscamos, a quem nós oramos, ele envia providência, ele envia o socorro, porque nós servimos a um Deus que tem os seus ouvidos inclinados à oração do seu povo. Nós temos um Deus que está atento ao gemido do seu povo, aquele que clama, aquele que necessita, e os ouvidos do nosso Deus não estão agravados para que não possam ouvir a nossa oração, e nós temos esse acesso ao nosso Deus através da oração. E é por isso que há uma importância a respeito de uma vida de oração. Se você, meu irmão, minha irmã, não tem o hábito de orar todos os dias, não tem o hábito de ter uma vida de oração, eu quero te despertar através desse vídeo a começar a ter uma vida de oração, a despertar o seu coração pelo desejo de orar a Deus. Se você não tem esse desejo, peça a Deus que Deus coloque esse desejo no seu coração de ter uma vida de intimidade com Deus, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração faz com que nós nos acheguemos a Deus, e a oração é algo que nos conecta com Deus através do seu Espírito. Então é de suma importância que nós venhamos ter uma vida de oração, de súplicas diante de Deus, e eu tenho certeza que toda dificuldade que vier sobre a sua vida, o nosso Deus pelejará por você. Toda luta que vier contra você, contra a sua casa, você que tem uma vida de oração, você tem um amparo do nosso Deus, você tem o cuidado do nosso Deus, você tem a mão do
o nosso Deus agindo através da sua vida. Então não se preocupa, meu irmão. Se você está passando por uma dificuldade, por um problema, continue orando, colocando na mão do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é fiel para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa casa, para cuidar daquilo que nós precisamos. E Ele não é um Deus alheio à nossa necessidade, Ele está atento a tudo que acontece comigo, a tudo que acontece com você. E no momento certo Deus envia providência, no momento certo Deus peleja por nós, no momento certo o Senhor se manifesta para que o nome dele venha a ser glorificado. Depois que Daniel é tirado da cova dos leões, o nome do Deus de Daniel foi glorificado em toda a nação babilônica. Talvez a dificuldade que você esteja passando e você não está entendendo hoje, no dia de amanhã vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor vai manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida. Então creia. Creia que tudo tem um propósito, creia que o Senhor está no controle da sua vida, e eu tenho fé e eu creio que o Senhor vai agir através de você e por você. Amém, meu irmão? Quero orar por você nesta noite, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, e se você puder, ore comigo também. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento em tuas mãos a vida de cada um, Senhor, que vai ouvir, papai querido, essa oração, que vai acompanhar este vídeo, que vai aprender um pouco mais a respeito da oração. Quero pedir que o Senhor venha manifestar a sua glória em nossas vidas, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que no momento da nossa dificuldade, da nossa luta, o Senhor venha pelejar por nós, pelejar conosco, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus que batalha pelos seus. Eu apresento a vida de cada um que está passando por dificuldade neste momento, Senhor. Eu peço, dá vitória ao Teu filho, dá vitória à Tua filha, para que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Senhor. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Continue comigo neste canal, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações e até um próximo vídeo. Deus abençoe.